Graça e paz, meus irmãos. Nossa devocional hoje é sobre relacionamentos. Um dos efeitos mais visíveis que nós tivemos após a quarentena, muito consequente dessa pandemia, a qual ainda não passamos totalmente, mas que a vida tem retornado à normalidade, mesmo que de forma com bastante cuidados. Mas nós vivemos uma época de extremo isolamento e isso trouxe grandes dificuldades psicossociais às pessoas para que a retomada da sua vida na plena normalidade esteja sendo dificultada. Além disso, transtornos psicológicos se desenvolveram nisso, transtornos de ansiedade, irritabilidade, insônia, transtornos de humor e muitas outras coisas que as pessoas se desenvolveram, além de condutas abusivas no que diz a embriaguez, também ao uso de drogas ilícitas. Tudo isso foi consequência desse isolamento. E pior ainda é para aquelas pessoas que já tinham algum problema psicológico anteriormente ou que tinham uma fragilidade psíquica a qual foi exposta a esse momento de quarentena por quase 2 anos, com medo excessivo, não tão excessivo, porque de fato nós vivemos grandes tragédias, vivemos perdas importantes, praticamente todos nós tivemos um momento de luto dentro da própria família ou de alguém que conhecemos, ou da família de alguém que conhecemos. Nós tivemos grandes dificuldades financeiras por percas de emprego e etc, né? E em cima disso, os estudiosos vêm buscar entender melhor o que acontece, as consequências e as soluções disso. E os trabalhos científicos mostram que a retomada à convivência social, familiar, a convivência em comunidade, faz parte de uma saudável e boa retomada à normalidade da vida, né? Enquanto que se nós não buscarmos essa retomada de forma consciente, mas continuarmos no isolamento social, até por consequência de um isolamento imposto anteriormente, e aí sim a gente vai ter uma exacerbação dos transtornos de humor que as pessoas podem ter, podemos conviver com um estresse extremamente excessivo, podemos desenvolver graus de ansiedade patológica, doentia, com bastante problema de irritabilidade, medo excessivo, insônia e etc. Eu mesmo, no passado, durante a pandemia, sobre a esfera da preservação da vida, eu venho a público nas minhas lives ou nos meus vídeos, dizendo que as pessoas se cuidassem, porque de fato, aí como foi, a doença era extremamente perigosa. Mas agora nós temos que buscar a nossa retomada com cuidado, é verdade, mas buscar de forma saudável a nossa retomada e sair dessa redoma de isolamento a qual nós fomos impostos, nos impuseram a estar, mas que agora a nossa vontade, a nossa voluntariedade tem impedido, tem sido muito discreta, de forma que a gente tem tido dificuldade ao retorno das atividades normais. E para nós cristãos, a gente tem que entender que fomos criados como seres para relacionamentos. A Bíblia trata disso, a nossa palavra trata disso. Desde o princípio, a Bíblia nos mostra que Deus nos criou para os relacionamentos. Com Ele, com o mundo criado e também com todas as outras pessoas. Não fomos feitos para viver isolados uns dos outros, né? Mas o padrão de Jesus para os relacionamentos é bastante elevado, é bastante alto, ou seja, ele é pautado nos princípios do amor fraterno, do amor entre todos nós. E aí vem algumas sugestões, né, que eu elenquei, que a gente possa entender como a Bíblia, como a palavra nos orienta em relação a essa retomada e como retomar a nossa vida relacional. Porque juntos somos, uma primeira orientação é que juntos somos construtores de um santuário para cultuarmos nosso Deus. O que significa isso? Efésios 2, 21, 22 trata disso. No qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Neles vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, um com o outro, nós juntos estaremos recebendo a morada do Espírito Santo, estaremos, de certa forma, criando o edifício para a convivência com o Senhor. Uma outra orientação é que devemos andar com as pessoas certas. Em Provérbios 13, 20 diz o seguinte: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Essa é uma grande orientação.
Uma outra orientação, o próprio Deus orienta desde o princípio que não devemos viver de forma só e isolada, né? Então, ele mesmo faz o seguinte: então o Senhor Deus declarou em Gênesis 2:18: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Aí, no contexto de Adão e Eva. Uma outra orientação, devemos exalar amor às pessoas a qual sentimos vontade de estar longe, né? Em Mateus 5:44, o próprio Jesus trata disso. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Amar até os próprios inimigos. Bom, uma outra orientação, se Deus nos amou intensamente, quem somos nós para renegarmos uns aos outros, né? Em 1 João 4:11 trata-se disso. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Amar ao próximo como a ti mesmo, né? Isso faz parte do contexto, inclusive, dos mandamentos. Uma outra orientação, não devemos esquecer jamais os ensinamentos de Deus sobre o amor mútuo, né? Isso em 1 Tessalonicenses 4:9, o apóstolo Paulo trata disso. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Isso já é pode ser inclusive da nossa natureza. Uma outra orientação, devemos evitar sentimentos ruins uns com os outros. Gálatas 5:26, o mesmo apóstolo Paulo trata disso. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Mais uma orientação da nossa palavra. Se amamos a Cristo, temos que obedecer a sua ordem. E qual é a ordem de Cristo, segundo Paulo em 5:21? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então devemos nos sujeitarmos uns aos outros. Uma outra orientação, também do apóstolo Paulo, fala em 1 Tessalonicenses 4:18, para não abandonarmos as pessoas no momento de dificuldade. Veja o que está escrito: consolem-se uns aos outros com essas palavras. Uma outra orientação, nosso comportamento mútuo nos momentos difíceis também deve ser abordado. Em Efésios 4:32, o apóstolo Paulo novamente fala: sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Uma outra orientação, o perfume da convivência, a convivência mútua, deve ser sentida por todos nós. E aí o salmista fala no capítulo 133, versículo 1, ó como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Uma outra orientação, servir a Deus mutuamente, é um privilégio. É um privilégio estarmos juntos servindo a Deus, uns com os outros, vivendo em comunidade. Pois o reino de Deus, assim diz Romanos 14, 17 e 19, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. E para começar, meus irmãos, vamos pegar uma orientação em 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Tenham todos um